Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto da nossa leitura de hoje é o meu livro Pietro Baldi, Um Homem de Deus, que significa muito evoluído. Uma pequena advertência, porém, antes de prosseguirmos. Se você é muito sensível às suas crenças científicas, filosóficas, religiosas ou teológicas, a minha sugestão é que você não acompanhe a leitura deste livro. Dito isso, vamos lá? Apresentação. Porque sempre me senti ligado afetivamente a Pietro Baldi, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, neste livro não quis me limitar à simples descrição impessoal sua e do seu pensamento. Optei, então, pela forma de entrevista entre professor e aluno. Nota: aqui, tal qual fiz em meu outro livro, Cristo Mentiu, procurei simplificá-lo o máximo que me foi possível. Esta, então, também é edição bem diferente da primeira. No processo de criar tal encontro, existiu o risco de lhe atribuir comentários que talvez não fizesse enquanto vivo. Assim, peço ao leitor considerar minhas todas as possíveis imperfeições escritas em seu nome. Nota: o Baldi faleceu em 1972. Introdução. Estás ao meu lado? Inspira-me, pois é de ti, homem de Deus, que eu quero falar. Pedro: professor, gostaria de começar a entrevista tratando de assunto intrigante. Fique à vontade. O senhor foi, realmente, Pedro, um dos apóstolos de Jesus? Não posso prová-lo. Porém, muitos afirmam que foi. É verdade. Nota: o Baldi veio ao Brasil em 1951 a convite da Federação Espírita Brasileira como reencarnação de Pedro. Francisco Cândido Xavier, grande médium espírita, psicografou o texto de Emmanuel, seu guia espiritual, em que afirma o Baldi ser, realmente, reencarnação de Pedro. Acredita quem quiser. O senhor mesmo, segundo dizem, se lembra da sua encarnação na figura de Pedro. Isso também é verdade? Bem, há muitos anos, quando visitei a prisão Mamertina, em Roma, Itália, me lembrei claramente, por meio da minha capacidade psicométrica, ter sido ali encarcerado como o apóstolo Pedro. Capacidade psicométrica é capacidade psíquica pela qual se torna possível o conhecimento do passado por meio do contato com objetos pertencentes à época que o experimentador psíquico deseja conhecer. Interessante. Não lhe ocorreram, além disso, visões em que a sua encarnação como Pedro também se tornou clara para você? Sim. Poderia descrever uma delas? Claro. Estava, certa vez, descansando no aposento de uma casa de campo e, enquanto observava o sol descer no crepúsculo tranquilo, perguntava-me: quantas vezes já se pôs e quantas vezes ainda se porá no tempo? Brilhará um dia sobre humanidade mais civilizada e melhor? E tu, Cristo, quando triunfarás realizando o teu reino sobre a terra? Foi então que percebi uma forma a avançar do céu. Adentrou o quarto e começou a definir-se. Quando finalmente a reconheci, entre nós desenvolveu-se, por meio de sentidos espirituais, o seguinte e breve colóquio.
Cristo, Senhor, eu disse. Reconheces-me? Respondeu-me a visão. Reconheço-te, Senhor. Lembras-te? Lembro-me. Então a visão se dilatou. Apareceram-me as margens do lago Tiberíades, as doces colinas da Galiléia, a noite da paixão, o triunfo da ressurreição. E tudo eu revi intensamente, detalhadamente, com sentido de paz e felicidade. Nota: atual mar da Galiléia. Sua voz. Professor, quem ou o que é sua voz? Sua voz é a entidade espiritual que para mim começou a se manifestar no outono de 1931. Em dezembro do mesmo ano, ela me transmitiu a mensagem de Natal, primeira das chamadas 7 grandes mensagens por mim recebidas, e desde aquele dia passei a chamá-la de sua voz, já que ela mesma não se identificou. Eis alguns trechos dessa mensagem para você entender melhor o que eu disse. No silêncio da noite santa, escuta-me. Abandona-te à minha voz. Minha voz para ti tão doce. Minha voz agora é uma. Entendi. Sua voz, como dizem, é Cristo? Assim eu a sinto, mas também isso não posso provar. Porém, no início do meu livro, A Grande Síntese, que por sua voz foi a mim ditado, existe passagem que algumas pessoas interpretam como se referindo à sua vida na Terra. Eila, em outro lugar e de outra forma, falei especialmente ao coração, usando linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos que sabem chorar e crer. Aqui falo à inteligência, à razão e à ciência. No Brasil, no ano de 1938, o médium Francisco Cândido Xavier psicografou mensagem do seu mentor espiritual Emmanuel, onde, ao comentar o livro A Grande Síntese, claramente relacionou sua voz a Cristo. O senhor se lembra de alguma passagem dessa mensagem? Eis algumas. Aqui fala a sua voz, do Cristo, divina e doce, austera e compassiva. A grande síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo. Mais alguma coisa? Bem, existe o poema de Augusto dos Anjos, Eilo. Sua voz. Nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus em toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância com o Evangelho em luz, verdade e essência, neste instante de amarga decadência da civilização de angústia e ânsia. Nota oculta. Alma humana que dormes na albumina, desperta às claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala-te o Mestre do seu trono de astros. Ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastros e escuta a grande síntese do amor. Nota: proteína, componente de organismos vivos. A grande síntese. Por falar em A Grande Síntese, este é o seu livro mais conhecido. Quando o senhor o escreveu? Entre os anos de 1932 e 1935. Por que o título A Grande Síntese? Constitui este livro
síntese de todo o conhecimento humano. Nele, tudo se resolve harmonicamente. Apesar disso, a Igreja, além de não aceitá-lo, o condenou. É verdade. Ele, junto a outros trabalhos meus, foi incluído no índice dos livros por ela proibidos, em novembro de 1939. Como o senhor reagiu? A notícia acolheu-me de surpresa, pois sempre respeitei a sua autoridade. Procurei, então, esclarecer que não tinha intenção de me fazer rebelde, mas fecharam-me as portas, não me restando outra coisa senão me calar. Ninguém o defendeu? Ah, sim. Muitos amigos e pensadores sinceros advogaram em meu favor. Várias revistas especializadas escreveram editoriais favoráveis a mim também. Poderia nos dar exemplos? Lerei trechos de alguns editoriais. Revista Light, de Londres. Quando pensamos na sinceridade de Ubaldi e em seu profundo sentimento religioso, em sua vida de renúncia e em sua simplicidade franciscana, admiramos-nos da mesquinhez de pensamento dos que podem censurá-lo. Revista Constância, de Buenos Aires. Ao condenar essa obra, que foi lida com ânsia por aqueles sedentos por verdade, ela, a Igreja, condena a si mesma. Lamentamos sinceramente a medida extrema. Revista La Verità, de Roma. No século do rádio e da televisão, quando problemas do espírito voltam a interessar um grupo cada vez maior de estudiosos, não basta a condenação à revelia para suprimir o fenômeno Ubaldi, que merece toda a nossa atenção. As Noures. Professor, e o livro As Noures? De que ele trata? Da técnica de recepção das correntes de pensamento, ou Noures, pela qual escrevi a grande síntese. Poderia fazer breve explicação dessa técnica? Primeiro, importa esclarecer que ela não representa qualidade exclusivamente minha, e sim consequência da evolução biológica humana. Não é mediunidade, então? É mediunidade, sim, porém, ela também vem evoluindo como todas as coisas e, se primeiramente, principalmente no século passado, ela se apresentou sob forma de efeitos materiais, hoje se tornou mediunidade de efeitos psíquicos. Nota: século XIX. Seria a psicografia técnica usada por médiuns como Francisco Cândido Xavier? Não, aqui é superado esse método em que se fica inconsciente. A minha é mediunidade consciente em que reconheço a fonte, analiso os seus pensamentos e com ela sintonizo. Não se é apenas instrumento de espíritos, exatamente. E o ambiente não interfere em nada? Certamente que sim. Numa atmosfera que não aquela à qual estou acostumado, não posso escrever senão mal e com esforço. Tem de ser lugar especial. E este é o meu pequeno escritório. E música? Exerce alguma influência nesse processo? Sem dúvida. Na verdade, utilizo música como primeiro impulso para a ascensão do meu espírito em direção às Noures. Bem, e a recepção em si, como se dá? Atingida a condição indispensável para submergir em tais correntes de pensamento, estas me arrastam, permitindo que eu veja a substância das coisas. E é assim que eu percebo ser o universo verdadeiramente grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Nota: princípio de ordem, impulso criativo interior a tudo o que existe. Einstein. Professor, sei que o senhor se correspondeu com Einstein. O que achou dele? Einstein, em meu entender,
foi cientista que no século da ciência experimental teve o seu cérebro por único laboratório. Demonstrou-nos, assim, ser possível chegar ao conhecimento não somente pelo caminho da observação e experimentação, mas também por meio de pensamento intuitivo. A intuição é processo mental superior à análise? É certamente diferente. Enquanto a consciência racional alcança o conhecimento de assunto particular por meio do seu exame, a intuição o alcança diretamente, sem o uso do raciocínio. Assim é que muitos cientistas primeiro intuem uma ideia e depois trabalham racionalmente com ela. Interessante, mas em que as suas teorias concordam com as dele? Com as teorias de Einstein, teve início o entendimento, hoje já estabelecido, de que o universo é a unidade em forma de organismo, ideia defendida também em A Grande Síntese. Quanto à matemática dele, nesse campo eu nada entendi das suas teorias, pois são acessíveis somente a cientistas especializados. Ele, por sua vez, gostou dos meus livros apenas nas partes em que fiquei no terreno positivo da ciência. Não se aprofundou no restante, em que tratei de assuntos espirituais. Seja como for, o importante é que, por meio dele, compreendi que a ciência há de encontrar o espírito, entendido aqui como o princípio animador de tudo que existe. Pois, estudando sempre mais intimamente o funcionamento do nosso mundo, não pode deixar de nele descobrir o grande organismo de pensamento que, em forma de leis, a tudo dirige. Quer isso dizer que a ciência está chegando a admitir que a última, ou primeira, realidade do universo é pensamento? Sim, organismo de pensamento que pode criar, como sua expressão, o universo físico. É difícil entender isso. Observe esta caneta em minha mão. Qual a sua verdadeira substância? Algum tipo de metal? Não. O pensamento de quem a projetou. Sem ele, ela não existiria. O mesmo se dá com tudo que existe no universo. E se o pensamento humano não é responsável pela existência do próprio universo, então somente Deus, este organismo de pensamento de que falei, pode sê-lo. Bem, amigas, amigos, por hoje é só. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.